Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo, em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio, eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Eu quero convidar você que não é inscrito no canal a inscrever no canal, compartilhe essa mensagem com seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal e ouça essa palavra do começo ao fim, Deus vai falar com você. A palavra de Deus para mim e para você hoje, ela está aqui em Mateus, no capítulo 4, no versículo 17, aonde a palavra de Deus nos diz: Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Amém? Quando Jesus começou a pregar, a primeira palavra que saiu da boca dele é arrependimento. Arrependimento no grego, meus amados, é metanoia. Metanoia quer dizer mudança de mentalidade. Você precisa mudar a sua maneira de pensar para você mudar as suas atitudes. A Bíblia deixa clara, meus amados, em Romanos 3,12, que não há um justo sequer, Romanos 3,23, que todos pecaram e todos estão distante da glória de Deus. Mas através de Jesus Cristo, quando nós nos arrependemos, nós podemos agora nos aproximar de Deus. Por isso Jesus vai pregar sobre arrependimento. É necessário que o homem se arrependa para entrar no reino de Deus. Muitos acreditam que pelo bem que eles fazem vai ser pesado na balança o bem e o mal, e se ele fizer mais bem, ele vai ser salvo. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que todos pecaram. Nós já lemos aqui, citamos os versículos para vocês, Romanos 3,23. Nós precisamos se arrepender. Nós precisamos reconhecer que nós somos falhos e pecadores e nós precisamos de Jesus. Quando você se arrepende verdadeiramente, você crê em Jesus Cristo e recebe Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida, você põe toda a confiança nele, aí você é salvo. Por isso Jesus começou a pregar sobre arrependimento. É necessário que todos se arrependam. A Bíblia vai deixar claro, meus amados, se você for meditar ali em 1 Timóteo, no capítulo 2, do versículo do 1 ao 4, que a vontade de Deus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Em João 14,6, Jesus vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. A vontade de Deus é que todos conheçam verdadeiramente o Senhor. Muitos dizem, meus amados, que falou de Deus, não importa a religião, Deus está ali, mas isso não é verdade. Deus tem uma vontade e a vontade dele está dentro da palavra. Então, se estiver de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que a Bíblia diz, essa sim é a vontade de Deus. Mas se estiver fora da palavra de Deus, não é a vontade de Deus. Não basta falar de Deus. Você precisa conhecê-lo. Você precisa entender aquilo que a palavra dele diz. Você precisa, meus amados, se arrepender para você receber esse Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, para você ser salvo, para você ter a vida transformada. A Bíblia deixa clara, meus amados, ali em João, no capítulo 3, no versículo 16, que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Compreenda, Deus amou o mundo todo, Jesus morreu por todos, mas recebem a vida eterna aqueles que crêem. Então, meus amados, você tem que crer para receber essa vida eterna. Você tem que se render diante de Jesus. Você tem que se arrepender. Você tem que receber Ele como único Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa mudar a sua maneira de pensar. Você precisa, meus amados, passar a pensar de forma correta e renovar a sua mente. O apóstolo Paulo diz ali em Romanos 12:1 que nós não devemos moldar segundo o padrão do mundo, mas nós devemos transformar o mundo com a renovação da nossa mente. E a nossa mente, ela é renovada quando nós compreendemos a verdade, quando nós compreendemos que somente há um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Atos ali no capítulo 4, do 10 ao 12, vai dizer que só há um Salvador, só existe um caminho, só existe um Salvador, ainda que as pessoas apresentarem vários caminhos e outros salvadores, não é verdade. Só há um Salvador, só há um caminho, e esse caminho é Jesus. E quando você se arrepende, você crê em Jesus Cristo, você aceita Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida, aí você pega o caminho certo. Você passa, meus amados, a ser transformada, a sua mente passa a ser renovada.
você passa, meus amados, a pensar como Deus e não como a maioria pensa. As pessoas dizem aí fora, a maioria sempre tem razão. Mas não é isso, meus amados, que a palavra de Deus diz. Somente a palavra de Deus tem razão. Ali, a Bíblia nos diz ali em João, no capítulo 17, no versículo 17, que só há uma verdade e a verdade é a palavra de Deus. Amém? Só há uma verdade, meus amados, e a verdade é aquilo que Deus diz. Tudo o contrário à palavra de Deus, embora possa parecer verdade para muitos, mas é mentira. O diabo, meus amados, em João 10:10, diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é o pai da mentira, ele veio para enganar. E 2 Coríntios 4:4 vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho. A luz do Evangelho, meus amados, é a boa notícia. O Evangelho é a boa notícia. E a boa notícia é quando nós nos arrependemos e cremos em Jesus Cristo, nós somos salvos, nós somos transformados. Para você entrar no reino de Deus, o primeiro passo que você precisa é se arrepender. Quando você se arrepende, aí você nasce de novo. Em 2 Coríntios, ali a Bíblia vai dizer, no capítulo 5, no versículo 17, meus amados, a Bíblia vai dizer que nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus, que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Quando você crê em Jesus Cristo, você se arrepende dos seus pecados, você nasce de novo e aí você entra no reino de Deus. Não confie em si mesmo. Todos aqueles que confiam nas forças de seus próprios braços, esperam por sua própria bondade alcançar o céu, se não se arrependerem, estarão eternamente separados de Deus, estarão no inferno. Porque somente Jesus Cristo pode salvar, somente Jesus Cristo pode justificar o pecador. Não há, meus amados, que você possa fazer diante de Deus que você possa ser salvo, a não ser receber a justiça que vem dele. Para isso você tem que arrepender, deixar de pensar de maneira errada e pensar como Deus pensa. Você precisa olhar através da palavra e deixar a palavra dele entrar no teu coração. Você precisa crer em Jesus Cristo e entender que você é salvo pela graça, não vem de você. Efésios 2:8 e 9 vai dizer que pela graça de Deus nós somos salvos mediante a fé. Não vem de nós mesmos, mas é um dom de Deus, e não é por nossas obras para que nenhum de nós venha se gloriar. Amém? É um dom, é um presente. Você crê nele e recebe esse presente. Por isso é importante você se arrepender, para cair por terra, meus amados, a sabedoria do homem, o conhecimento do homem. Jeremias ali, meus amados, 17:5 vai dizer que maldito é o homem, né, que confia no homem. Maldito é o homem que confia em si mesmo. Ele está debaixo de maldição, porque, meus amados, você só consegue se livrar da maldição crendo em Jesus Cristo, deixando de confiar em si mesmo e confiando em Deus. A Bíblia vai dizer que é Deus que justifica o ímpio. 2 Coríntios 5:21 vai dizer que aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Você se torna justo em Cristo Jesus. Quando você crê em Jesus Cristo, você recebe a justiça de Deus, você recebe o perdão. Deus lança seus pecados no mar do esquecimento e você passa a ter uma nova vida. Por isso, a base do Evangelho é arrependimento. Amém? Aprenda, meus amados, que o verdadeiro arrependimento é crer em Cristo, é mudar a mentalidade, é não pensar de forma humana, não pensar de forma natural, mas pensarmos, meus amados, de forma espiritual, renovando a nossa mente com a verdade da palavra, entendendo que nós precisamos de Deus, nós precisamos de Jesus, e sem Jesus nós não somos nada. O apóstolo Paulo diz ali em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, que o homem natural ele não consegue compreender as coisas de Deus, porque para ele as coisas de Deus são loucuras, mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas e ele mesmo por ninguém é compreendido. Amém? Então, o homem natural, o homem que pensa em si mesmo, o homem que firma na sua própria sabedoria, ele não vai compreender as coisas de Deus. Ele precisa se arrepender, ele precisa, meus amados, mudar a maneira de pensar, ele precisa pensar de maneira correta, ele precisa receber Jesus, crer em Jesus. Por isso Jesus vai dizer para
todos se arrependam, porque a mensagem do arrependimento é a mensagem de salvação. Nós precisamos crer em Jesus Cristo e quando nós cremos nele, nós somos salvos mediante a fé. Não nas nossas próprias obras, mas, meus amados, nas obras dele. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós recebemos a justiça que vem dele. Ele nos dá o Espírito Santo e através do Espírito Santo nós produzimos boas obras. Nós não podemos produzir boas obras sem antes nascer de novo. E nós só podemos nascer de novo nos arrependendo e crendo em Jesus Cristo. Amém? Essa é a palavra de Deus para você. Eu quero estar orando por vocês agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouviram essa mensagem de arrependimento, que eles venham firmar na sua graça, no seu favor, no teu poder, para que eles venham viver o melhor de ti nesta terra, Senhor, para que nós venhamos mudar a nossa mentalidade. Nós, Pai querido, cremos em ti, nos rendemos diante a tua vontade, pedimos a ajuda do teu Espírito para que o teu Espírito venha nos direcionar. Eu oro também abençoando, Pai, os ouvintes e seus familiares. Eu declaro que a sua graça transborde na vida de todos que estão ouvindo, na minha vida, na vida de nossa família, na nossa casa, para a honra e glória do teu nome, do teu Filho amado Jesus. Amém.